graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Estamos aí para gravar mais um vídeo, para deixar mais uma parte da palavra do Senhor para a edificação da sua vida. Eu tenho me usado em compartilhar aquilo que Deus tem feito arder no meu coração e deixar aqui para abençoar algumas pessoas. E eu não posso falar da palavra de Deus sem antes te agradecer do primeiro vídeo, aqueles que assistiram, aqueles que comentaram, aqueles que deixaram aí o seu like, os que se inscreveram no canal e compartilharam. Meu muito obrigado a você e fiquei muito alegre, com a receptividade que tivemos no primeiro vídeo. E eu quero compartilhar hoje a palavra do Senhor e vou falar hoje sobre o tema ser abençoado ou ser abençoador. A minha pergunta para você é: você é uma pessoa abençoada? Você se sente abençoado? Talvez a resposta para você seja sim, eu me sinto abençoado. Mas eu vou te dizer que mais excelente do que ser abençoado é ser abençoador. E para isso eu quero compartilhar um versículo da palavra de Deus para a sua vida. Zacarias capítulo 8, versículo de número 23. A palavra de Deus diz da seguinte forma: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas, de todas as nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Que palavra forte! A primeira vez que eu refleti sobre esse versículo de uma maneira mais profunda, a primeira vez que o Espírito Santo me levou a uma revelação mais profunda a respeito dele, eu fiquei maravilhado. Porque o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que no futuro acontecerá que um judeu vai estar andando pelas ruas e a Bíblia fala que agarrado nas vestes dele, na orla das vestes dele, vão estar 10 pessoas de todas as línguas, de todas as nações. E a palavra de Deus está dizendo que a razão pela qual elas vão estar agarradas às vestes deste judeu é o fato de que tem a certeza de que Deus está com a vida deste homem, com a vida desta mulher. E aí eu quero trazer isso para a nossa realidade, para os nossos dias. Porque, na verdade, eu penso que a expectativa de Deus para nós é justamente esta. Primeiro, de que nós sejamos abençoados. E talvez você já concordou comigo que você é abençoado. Mas Deus quer mais do que isso. Deus quer que nós sejamos abençoadores. Nesse cenário que Zacarias capítulo 8, versículo 3 nos apresenta, nós temos esses dois tipos de pessoas. Esses dois grupos de pessoas. O judeu aqui, que está caminhando, é o abençoador. Ele tem Deus com ele. As outras pessoas, os estrangeiros citados nesse cenário, são as pessoas abençoadas, que seguem esse judeu porque, como a própria palavra de Deus diz, eles entendem que essa pessoa tem Deus na sua vida. E aí você pode talvez me perguntar qual seria a diferença entre ser abençoado e ser abençoador. Eu poderia dar várias respostas, mas eu penso que a mais simples de todas elas está dentro do livro de Salmos, quando a palavra de Deus diz que Deus dará graça e glória. A graça fala do favor, a glória fala da presença. Tem pessoas que só têm o favor de Deus. Agora tem pessoas que têm a presença de Deus em suas vidas. Quando você só tem o favor é para você, alcança você. Agora, quando você tem a glória, quando você tem a presença de Deus, aí você consegue abençoar outras pessoas. E a realidade disso é que, de fato, algumas pessoas querem estar perto daquelas pessoas nas quais elas têm certeza de que tem Deus na vida, de que o Senhor é com elas. E aí a gente tem de pensar sobre esta questão, a questão da convicção de termos Deus na nossa vida. Você está certo que Deus é com a sua vida? De que Deus está com a sua vida? De que a presença de Deus está na sua vida? Há um equívoco no pensamento de muitas pessoas de que
entendem que talvez Deus está ou não está na vida das pessoas, está ligado à questão das circunstâncias em que a pessoa está vivendo. E isso não é verdade. Salmo 23 me dá as duas realidades de uma pessoa que em circunstâncias diferentes tem Deus na sua vida. Porque no Salmo de número 23, a Bíblia diz que primeiro o salmista diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, leva-me às águas tranquilas. Quem é que faz deitar? Deus. Quem é que leva às águas tranquilas? Deus. Então essa pessoa que está em verdes pastos, essa pessoa que está nas águas tranquilas, é Deus quem levou. Aí tem pessoas que acham que porque a circunstância da sua vida não está favorável, Deus não está com ela. O que não é verdade. Porque no mesmo salmo, a palavra de Deus diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então guarde essa verdade no seu coração. O que define a presença de Deus na sua vida não é a circunstância que você vive, porque você pode estar deitando em verdes pastos, você pode estar junto às águas tranquilas e Deus está com você, foi Deus quem te levou, foi Deus quem te guiou. Por um outro lado, você pode estar no vale da sombra da morte e aí, mesmo numa situação adversa, Deus está com você, é o que o salmista declara. Agora é interessante a gente guardar algumas verdades, entender alguns textos da palavra de Deus. Por exemplo, eu posso dizer que nem sempre Deus está. Eu posso dizer que não é com todo mundo que Deus está. E eu posso dizer também que não é em qualquer situação que Deus está. Quando eu falo Deus está, eu não estou falando da onipresença de Deus, que é o atributo pelo qual Deus está presente em todos os lugares. Porque eu acredito na imanência de Deus. Deus está presente em tudo e acredito na transcendência de Deus. Deus está acima de tudo, de todas as coisas. Mas então eu não estou falando da presença apenas, porque presente Deus está em todo lugar. Eu estou falando da presença ativa de Deus. Deus está favorável. E aí eu tenho um exemplo maravilhoso a respeito da vida de Pedro. Você conhece bem a história de Pedro, como Pedro era impulsivo. E quando ele traz aquela revelação clássica, dizendo ao Jesus que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, Cristo diz: foi o Pai que te revelou. Deus estava ali naquele momento. Logo após ele traz uma declaração de que, na verdade, não agradou a Cristo, se não era uma revelação do Pai, e Jesus Cristo disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Olha como é que a gente observa a variação. Na primeira situação, Deus estava com Pedro, Deus estava usando Pedro, Deus estava abençoando Pedro, Deus estava direcionando a vida de Pedro. Na segunda situação, Pedro já está sendo usado por Satanás. Então, por esse exemplo, eu poderia citar outros, é que a gente entende que não é sempre que Deus está, não é com todo mundo que Deus está e não é em qualquer situação que Deus está. Quando eu digo está, eu reforço, está impulsionando, está direcionando, está fazendo através das pessoas. E aí você pode me perguntar: pastor, então, como é que eu faço para ser essa pessoa abençoadora? Como é que eu faço para Deus estar comigo? Como é que eu faço? É pensar como Deus quer que você pense. É falar o que Deus quer que seja dito. É você ser aquilo que Deus quer que você seja. E é viver aquilo que Deus quer que você viva. Quando você vive dessa maneira, você então tem a presença de Deus. E quando você tem a presença de Deus, a riqueza, e eu não falo da riqueza material, mas a riqueza de todas as bênçãos de Deus, vem sobre a sua vida. Agora deixa eu te deixar um recado. A riqueza de Deus, ela não é pessoal, ela é coletiva. Alguém sabiamente uma vez disse que quando Deus te dá um milhão, Deus também te dá uma missão. O que Deus te dá não é só para você, o que Deus te dá é para os outros também. E aí você pode talvez atravessar, em algumas circunstâncias, a culpa de ser abençoado. O que é isso, pastor? É quando você é abençoado, mas você não abençoa ninguém. É quando você é alcançado por Deus e você não alcança ninguém. E aí, o que acontece? Você sente culpa por isso. O que a gente deve pensar é que a nossa vida deve ser o retrato desse judeu que está em Zacarias 8:23. Nós somos abençoados, nós temos Deus na nossa vida, e porque nós temos Deus na nossa vida, algumas pessoas decidem nos seguir,
decidem nos acompanhar, porque entendem que Deus está conosco. Quando as pessoas olharem para você e perceber que Deus está na sua vida e querer estar próximo de você ou seguir você por essa razão, você passa de abençoado para abençoador. A oração que eu faço e a esperança que eu tenho é que este vídeo te leve a pensar na condição de ser mais do que uma pessoa abençoada, mas de ser uma pessoa abençoadora. Que seja assim, que pessoas estejam agarradas às suas vestes, seguindo você, não por causa de você, mas por causa do Deus que está em você. Que essa palavra desperte esse desejo em você. Se você se sentiu abençoado por essa palavra, deixe aqui o seu like, faça aqui o seu comentário, inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Que Deus em Cristo te abençoe, fique na paz, até a próxima. O Senhor seja com você.